Você já parou para pensar que tudo que chega até você, pessoas, pensamentos, situações, são, na verdade, reflexos daquilo que você está emitindo para o universo? Já pensou nisso? Olha só, a energia que você coloca nas suas palavras, nas suas ações, nos pensamentos, em tudo que você faz, tem uma força criadora incrível e a gente vai compreender tudo isso hoje aqui no programa. Vibrações baixas, vibrações altas, o que elas significam e como que as vibrações mais elevadas, né, como amor, gratidão e tudo mais, são como ímãs para as coisas boas. A Cleusa vai explicar para a gente como é que funciona a lei da atração e como que a gente pode usar ela a nosso favor. O Espiritualidade e Outras Coisas tá no ar, vem com a gente. Vamos lá para mais um programa lindo aqui, hoje falando sobre lei da atração, um tema muito legal. E quem vai trazer todos os esclarecimentos para a gente aqui nesse bate-papo, nessa conversa, Cleusa Zanella, nossa especialista, né, em espiritualidade e também terapias integrativas. Tudo bem, Cleusa? Tudo bom, Júlia? É sempre bom te encontrar, da né? Mesma forma, da mesma forma. A gente forma. gosta de estar junto, né? Com certeza, e é sempre bom aprender, ouvir, trocar e poder levar informação também e conhecimento para as pessoas, né? Ainda mais quando são assuntos pertinentes que todo mundo quer saber, né? Exato, imagino que a lei da atração seja um tema aí que está muito presente nos teus cursos, no consultório, as pessoas querem saber? Em tudo, as pessoas querem saber. Né? Como eu faço para realizar isso? Né? Como é que você fez, Cleusa, para conseguir tal coisa? Tem uns segredinhos. Vou contar uma história para vocês. Vamos lá. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu passava na frente de uma casa com a minha mãe. E eu olhava para aquela casa e eu dizia para ela: mãe, um dia essa casa vai ser minha. E a minha mãe me dizia assim: imagina, menina, tu nunca vai ter condições de comprar essa casa, né? Porque a gente era humilde e na cabeça dela era difícil. E eu dizia para ela: mãe, um dia eu vou comprar essa casa. E era sempre a mesma coisa. Ela me dizia: não, a gente não tem condições de comprar essa casa. E passou. Quando eu fiz 25 anos, eu estava procurando uma casa. Porque tinha a Marília e tinha o João pequeno, então a gente precisava ir para uma casa. Então comecei a olhar casas para comprar. E a corretora que me levou, ela parou na frente dessa casa. E ela me disse: essa casa está à venda. E era exatamente a mesma casa? A mesma casa, mas era uma mansão, até hoje. E eu disse para ela: não, a gente não tem condições de comprar essa casa. E ela me disse: mas eu vou te levar para você olhar. Daí eu disse: nossa, olhar eu quero, porque quando eu era criança eu passava na frente dessa casa e eu tinha vontade de comprar. Então, eu estava com 25, eu tinha 7 anos, fazia 13 anos isso. Quando eu entrei na casa maravilhosa, gente, 600 metros a casa, meu Deus, 3 pisos, terreno imenso, piscina, tudo que vocês podem imaginar. E a gente descendo a escada e eu falando para ela: não, Bernardo, não tem como, a gente não tem condições de comprar. Quando eu estava saindo, a dona estava chegando. E a dona me olhou bem e me disse: vou vender minha casa para você. Ela falou? Ela falou. E eu disse para ela, Lucia era o nome dela, eu disse: dona Lucia, nós não temos condições de comprar essa casa. Daí ela me disse: me faz uma proposta. E aí eu disse: mas a gente só tem um apartamento e 20 mil em dinheiro na época. Ela disse: me faz uma proposta. E eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu disse: Márcio, olha, a situação é essa. Ele disse: imagina. Daí eu disse: vamos fazer uma proposta. Ela pediu diante do que a gente pode pagar. E nós compramos a casa. Ela aceitou a proposta. Você foi morar na casa. Eu fui morar na casa que quando eu tinha 7 anos eu falava. E o que é isso, Cleusa? É a lei da atração. Uma criança fala sem maldade e joga para o universo. Você estava exercitando a lei. Eu já estava exercitando a lei da atração, mas eu não sabia o que era, né?
Então, era a casa dos meus sonhos. Eu olhava para Uhum. aquela casa e eu queria morar lá. Perfeito. E eu olhava para aquilo várias vezes, porque a gente Sim. passava na rua. Sim. E eu olhava e dizia, essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha. O universo escutou, né, O Cleusa? universo escutou. Ah, Então, a lei da atração, ela tá junto de nós, mas como nós não acreditamos, nós não realizamos. mas mesmo sem a gente acreditar, ela tá funcionando. Ela tá funcionando, a lei da atração, ela funciona para tudo. Ah, a questão é a gente saber Saber como pedir, como usar ela. como usar ela, Uhum, né? uhum. Ó, mais uma situação. Um cliente meu lançou um prédio. O dia que ele lançou aquele prédio, pensei, nossa, eu acho que eu vou morar aí. Mas eu morava num outro apartamento enorme e não tinha nem intenção. Mas eu joguei. Eu passo na frente, toda vez eu passo, eu olho e eu me imaginava morando lá. Uhum. O que aconteceu? Eu comprei o apartamento. É sério Eu isso? vendi o meu e vou morar no apartamento que eu queria. Entende? E ali você... Mas não foi uma coisa planejada Não. ali, foi tipo A intuitivamente, lei da assim. atração acontece comigo sem eu planejar nada. Eu não planejo, Uhum. mas eu olho e digo, nossa, aqui seria o lugar ideal para mim. Uhum, quero isso. Quero isso. Olha Né? só. E aí eu jogo para o universo, só que é interessante porque eu passo no local com frequência. Tá. E aí eu me vejo lá. Olha, aí é que tá. Um outro ponto, visualização. Visualização. Só que se eu ficar parado também não acontece. Então, o que eu pensei? Eu vou pôr o meu apartamento à venda. Se vender, eu compro lá. Mas entregou, pensou isso e entregou. Não Entreguei. ficou ali enlouquecida, não sei o Quando quê. eu pus o apartamento à venda, eu vendi. E aí tinha um apartamento onde eu queria, Uhum. no lado que eu queria, a forma que eu Sim. queria. Tinha um só, Era teu. era o meu. Que interessante, Cleusa. Entendeu? Então a lei da atração ela funciona e funciona muito. E mesmo você não entendendo isso, ela está ali. Está ali. Ela Agora, está ali. vamos pensar. Ela funciona por meio do quê? Você estava me dizendo antes que tem outras leis conectadas com ela também, Tem. né? A lei da vibração. Né? Então, a lei da atração é uma lei secundária, a lei da vibração é uma lei primária. Primeiro eu vibro, depois eu realizo. E aí você entra na sintonia Na daquilo. sintonia, Uhum. né? Então, a partir do momento que eu entro naquela vibração, eu vou realizar as coisas. Mas e como é que eu entro naquela vibração, Cleusa? Quando eu tomo uma atitude. Como que eu comprei esse apartamento? Porque eu vendi o outro. Qual foi a minha atitude? Vender. Uhum. Eu só vou realizar um sonho se eu tomar uma atitude. Uhum. A partir do momento que eu tomo uma atitude, eu entro naquela vibração. Se eu entro naquela vibração, as coisas vão acontecer. É como se você desse o start do movimento. O assim. start do movimento. Porque a lei da atração, gente, não acontece só de você ficar pensando e jogar para o universo. É isso que eu ia Tu perguntar. também tem que tomar algumas atitudes para que ela aconteça. Como eu comprei a casa? Eu fui olhar casas para comprar. Eu nunca imaginei que a mulher ia chegar lá e ia falar aquilo. Vou vender minha casa para você. Uhum. Que você poderia nem ter ido, poderia ter descartado essa possibilidade, Eu né? não iria olhar. Eu só fui olhar porque eu era muito curiosa. Eu queria Uhum. conhecer aquela casa, que era a casa dos meus sonhos. Olha que interessante, porque às vezes a gente deseja algo e a Uhum. gente mesmo se derruba, porque a gente Se pensa, nossa, boicota. aquilo tá muito acima do que eu poderia. Mas Não. às vezes não tá. Gente, na época a gente fez parcela perder de vista e ela aceitou E conseguiram pagar. e conseguimos pagar. Né? Demorou para pagar? Demorou, mas nós pagamos. Vamos imaginar, a pessoa quer comprar um carro, Aham. né? Carro tal. Não, mas né, tá muito acima, ou eu não tenho todo esse dinheiro ainda. Mas isso não impede da pessoa ir lá, olhar o carro, sentir o cheiro, fazer um test Isso. drive, por exemplo. E chega e fala pro vendedor, ó, eu quero comprar. Eu já fiz isso para carro também. Ó, eu quero comprar esse carro, meu carro vale tanto, eu te dou tanto e tu tem que me parcelar o resto sem juros. Aí eles dão risada, né? Mas, gente, aconteceu. Eu comprei o carro que eu queria sem juros. E deu certo. E deu certo. Eu só compro se for juro zero. Sim. Porque senão tu paga outro carro, Sim, é verdade. né? É verdade.
Então isso, a lei da atração, ela pode ser aplicada para qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa, Uhum. né? Depois eu vou ensinar um exercício do Tesla, Tá. do Nikola Tesla. Perfeito. Eu ia citar aqui, até que vamos fazer esse vamos. exercício logo na sequência. Só aguarda um pouquinho aí você que está acompanhando a gente, né? Pra gente esclarecer mais alguns pontos aqui. Quando a gente fala de lei da atração, a gente lembra muito do livro O Segredo, que foi ele que, vamos dizer assim, ele abriu Que as portas. mostrou esse lado. Jogou luz para esse assunto, né? Ele não aprofunda, né, Cleusa? Não, Ele o livro é bem raso, né? Mas ele jogou luz e ele trouxe atenção para esse tema e a partir daí começou a se estudar mais, né? Começou a se estudar, começou a aparecer os autores antigos que já estudavam a lei da vibração, né? Já trabalhavam com isso, né? O Tesla é um deles. O Tesla é um, né? Napoleon Hill é muito e famoso, outros, né? Bob Proctor, enfim, lá atrás, né? Isso, lá atrás. Mas... E que foram trazendo isso, né? Trazendo livros onde a gente foi estudando. Eu gosto muito do William Sanches também. Ele é muito legal. Ele tem um livro, A Quintessência, que né, é uma forma fácil de entender. Sim. Tem exercícios ali para você fazer, né? Que tu vai se conectando a isso, né? Mas a lei da atração, ela tá aí, Julie. Funcionando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu ia te perguntar um negócio, Cleusa, em relação assim, a gente fala aqui de coisas positivas, eu quero, né, atrair Tudo que pensamos, sentimos, vibramos, realizamos. Mas a gente precisa vibrar na frequência. Certo. Mas aí é que tá, Cleusa, ele não fala assim, a lei da atração para coisas positivas, lei da atração para coisas negativas. Quer dizer que a gente vai atrair tudo aquilo que a gente tá vibrando. Tá vibrando. Seja positivo ou negativo. Por que as pessoas às vezes falam, nossa, tô numa maré de... Eu não gosto de falar essa palavra, né? Porque tá vibrando naquilo. Teve uma pessoa que me diz, todo mês de abril acontece isso. Ela tá tão ficcionada naquilo que chega o mês de abril, ela já se apavora. Ela vibra, acontece. Já espera aquilo acontecer. Olha, muito cuidado então com essas... A lei da atração, ela é para tudo, não é só para as coisas boas. É para as coisas ruins também. Que essas profecias aí, eu sempre que eu saio me acontece isso. Não, tu pode mudar isso, né? Então, sempre que eu saio, vou ser feliz, né? Vou realizar o que eu preciso, né? Meu dia vai ser tranquilo, sereno, vou fazer tudo que eu preciso. O mês de abril vai ser maravilhoso. Né? Vai ser melhor que todos os outros. Por que eu tenho que focar na coisa ruim? Se eu foco na coisa ruim, eu fico o dia inteiro pensando naquilo. Tem muita gente que tá focada. Ela passa o ano inteiro pensando que o mês de abril as coisas vão dar errada. Vocês acham que vai dar? Ela vibrou o ano inteiro naquilo. Sim. E ela desejou sem querer. Sem querer desejou. Sem querer desejou, né? A gente conversa com muitas pessoas que jogam a situação, não, porque tem crise, o governo... Sem entrar no mérito, né, de governos ou em questões políticas, a crise, né? Ela tá aí, mas ela só tem se você entrar nela. Né? Eu converso com um monte de cliente, tem aqueles que se queixam todos os dias, que não estão vendendo, que não estão isso, porque a crise tá aí. E aí eu digo, tu deixou de comer por causa da crise? Tu deixou de fazer isso por causa da crise? Então, olha a crise como um aprendizado. O que tu tem que fazer diferente para que a crise não te atinja? É isso, gente. A crise tá aí, mas não vai me atingir, porque eu vou ser dinâmico. Eu vou criar algo diferente para que ela não me atinja. Boa, então olha só, você que é empresário, tem um negócio, prestador de serviço, enfim, empreendedor, né? Vamos imaginar essa loja cheia. Cheia. Faturamento. Ou às vezes é um novo produto. Pensa num novo produto para aumentar o faturamento. Então, é nas maiores crises que se descobre os melhores empresários. Olha aí. Porque o empresário é aquele que é criativo, que busca, que toma a atitude e vai vibrar de que forma? Vai vibrar na abundância, Na abundância. Né? E aí as coisas vão acontecer. Isso talvez explique, né, Cleusa? Muitas pessoas... Tem muita sorte, tem muitos recursos e sempre atrai mais e mais e mais, porque ela tá numa vibração de realização, né? Então, tem gente que diz, dinheiro faz dinheiro. Claro que faz dinheiro,
porque tu tá tão feliz e as coisas estão acontecendo, porque não adianta. Dinheiro é uma energia terrena e nós precisamos, né? Então, por que dinheiro faz dinheiro? Porque tu tá tão feliz, porque dinheiro também traz felicidade. Que tu Claro. tá realizando as coisas que tu entra naquela vibração de realização. E aí tu E atrai aí mais. atrai mais dinheiro. Olha só. Olha só. E aí o ponto do dinheiro é uma questão bem crucial quando a gente fala de lei da atração, né? Sim. A gente se harmonizar, fazer as pazes também com o dinheiro, né, Cleusa? É lógico, dinheiro é importante. Dinheiro é uma energia terrena, nós estamos no plano físico. E não- Se a gente não gostar do dinheiro, ele não chega para nós temos que amar o dinheiro. Porque o dinheiro, tem gente que diz dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Claro que traz. Ele traz uma boa viagem, uma boa roupa, uma boa casa, um bom carro. E se você se realiza com essas coisas, você é feliz. Traz saúde para o teu filho, às vezes. O que acontece é que, às vezes, quando o dinheiro é colocado em primeiro lugar, é que se deturpa, né, Cleusa? Isso aí. Agora, então, você... Dinheiro é uma energia, ele tem que ir e vir, né? Então, tu não pode ser extremamente apegado ao dinheiro porque gera escassez, que tu tem medo. Daí, tu pode se tornar um rico muito pobre. Tu só tem dinheiro e não tem o resto, né? Então, o dinheiro é energia, é uma energia maravilhosa, porque ele compra as coisas que a gente precisa, ele nos dá o que precisamos, mas se nós ficar preso a ele, nós nos tornamos pobres. Pobres de espírito, inclusive. Perfeito. Porque ele gera um aprisionamento mental, né? A melhor coisa de não precisar do dinheiro, né, Cleusa, é a gente conseguir trabalhar em projetos que talvez não dependam ali de um lucro tão rápido, né? Então, o dinheiro, ele proporciona... Tudo que você faz, Julie, tudo que você fizer sem pensar no dinheiro, o dinheiro vem para você. Opa! Porque vai fazer... Se tu fizer o teu trabalho com amor, vai ter o retorno. Né? Eu atendo muitas pessoas e eu não tenho dificuldade nenhuma de atender, na minha clínica particular, de atender quem não tem dinheiro para pagar. Se a pessoa precisa... Essa semana atendi um rapaz que perdeu um emprego, ele juntou todo o restante que ele tinha para lá fazer uma consulta comigo. Vocês acham que eu ia cobrar dele? Claro que não. Né? Atendi ele, fiz tudo que ele precisava, encaminhei para terapia. E aí ele me disse, mas eu não vou ter condições de pagar a terapia. Eu disse, você vai sim. Você vai sim, você vai ter condições de pagar a terapia, vai ter condições de pagar a consulta, mas quando você tiver, agora você não tem, agora você vai receber. Aprenda a receber também. Aprenda a receber. Boa, esse exemplo é ótimo, Cleusa, porque você traz a tua conduta no teu trabalho e você também nos ensina a esse ponto de humildade, né? Porque às vezes a gente não sabe receber também. Não sabe. E quantas vezes você precisa e não tem ninguém que te estenda a mão? Então, tenta se pôr no lugar dessa pessoa nesse momento. Pensa, ele juntou todo o dinheirinho que tinha para ir lá pagar um atendimento comigo. Se eu fosse sacana, eu ia pegar todo o dinheiro dele e não ia fazer as terapias porque ele não ia ter dinheiro para pagar. E aí eu estava pensando só em quê? Só no dinheiro, só no dinheiro. Né? Só na tua... Então, é muito gratificante a pessoa voltar dali um tempo e tem gente que chega e diz, hoje eu vim pagar aquela consulta, lembra? Porque legal. Agora eu tenho dinheiro e está sobrando. Vocês entendem que volta? Sim. É a mesma coisa com a lei da atração. É que às vezes a gente espera, né, Cleusa, que volte exatamente daquele jeito. Volta de outra forma. O universo vai nos devolver de outras formas. Isso é importante também pontuar, né? Uma vez entrou um senhor na minha sala. Gente, eu nunca fiz isso. Mas eu olhei para ele e disse, o senhor já jogou na loteria? Ele me disse, não, nunca joguei. Eu digo, então jogue. Daí ele me disse, nossa, a senhora dá os números também? Eu digo, não, eu falei isso porque me pediram para falar, eu estou falando isso. E era um senhor muito rico. Ele saiu de lá, jogou na loteria. Um mês depois ele veio, me trouxe um envelope. E eu pensei, o que tem nesse envelope, né? Deus. Daí ele disse, esse é um presente para a senhora. Isso faz anos já, gente, faz
uns 20 anos. Esse é um presente para a senhora. Eu disse, para mim? Quando eu abri, tinha 5 mil reais em Não dinheiro. Há 20 acredito. anos atrás, era bastante dinheiro. Ele disse, a primeira vez que eu vim aqui, a senhora me mandou jogar na Meu loteria. Deus. Eu joguei na loteria e ganhei. Há um mês atrás, tipo, fazia um mês só. Sim, sim. E ele era do Paraná. Eu disse, mesmo? O senhor ganhou? Ele disse, sim, eu nunca tinha jogado. Então, esse aqui é um presentinho para a senhora. Ou seja, olha se esse valor não é o pagamento de Nossa, tudo que você já eu fez não me e entregou. lembro, mas eu Aham. me lembro que eu precisava. Eu precisava muito na época, sabe? Nossa. Então, tem coisas assim que faz com a intenção de ajudar, Uhum. faz com a intenção de não esperar algo em troca, porque Vem. volta para vocês. Isso não deixa de ser a lei da atração. Uhum. E Cleusa, uma outra questão que eu vejo assim, né, acontecer também, às vezes o que nos impede de chegar lá é porque a gente está preocupado com o como. Como que isso vai acontecer? Porque eu não sei como isso Não vai. precisa se preocupar como. Não precisa. Não. Tá, eu tenho um sonho para realizar. Meu sonho é esse. Primeiro eu preciso entender. Eu não posso ficar parada, só pedindo. Uhum. Tá. Então, para entender, para eu conseguir realizar esse sonho, eu vou ter que trabalhar tanto tempo, vou ter que guardar tanto, né? Então, tem um planejamento. Perfeito. Isso não quer dizer que tu vai ter que passar por tudo que tu acha que tu vai passar. E aí age. A partir do momento que tu agir, o universo absorveu o teu sonho, se realiza antes de tu imaginar. Tu entrou na vibração. Tu entrou na vibração. Uhum. A lei da atração não acontece se você não vibrar naquilo. E esse vibrar é imaginar, é desejar. É imaginar, desejar, né? Tomar algumas atitudes para que aquilo aconteça. Claro. Se eu não tivesse vendido o apartamento que eu moro, eu nunca teria comprado outro. Que eu morava, né? Que eu não moro mais lá. Agora tá quase pronto, gente. O que eu quero morar e eu sei que lá eu vou ficar, né? Entendeu? Que coisa boa. Então, eu tomei uma atitude. Sim. Tá, o apartamento tava muito grande para mim, tava. Já, né? Então vou vender aqui. Coloquei a venda. Eu não achei que fosse acontecer tão rápido. Tão rápido, né? Em menos de um ano aconteceu. Que legal. E o senhor que me vendeu, ele aceitou exatamente a proposta que eu fiz. Vocês entendem? Sim. Então, tudo que pensamos, precisamos criar na nossa mente, achar uma saída, tomar uma atitude para realizar. Às vezes é uma pequena atitude, não é algo grande. Tá. E que tu nem associa aquilo. Perfeito. É isso, Cleusa. Eu acho que é isso. Acho que você não está enxergando o caminho inteiro, mas você sabe que... Vem, de alguma forma vem. Por exemplo... Tu só não pode perder o... Entendi. Né? Vem aquilo, tu não pode perder aquela... Tu deseja aquilo e, por exemplo, assim, às vezes é uma ligação que tu vai fazer para alguém, né? Isso aí. Um telefonema. Um telefonema, né? E aí, tu pegar aquilo no ar, teu sonho se realiza. Né? E também é muito importante, o Hélio Couto diz que se a gente focar 18 segundos na mentalização do que a gente quer diariamente, a gente realiza com muita facilidade. O problema é que tu não consegue ficar 18 segundos focado naquilo que tu quer. Nossa, mas 18 segundos é tão pouco, né? Mas para a nossa mente é muito. Às vezes a gente foca 4, 10 segundos com muito... Por quê? Porque a nossa mente, ela muda o pensamento o tempo todo, é muita informação que ela traz e mistura, né? Eu estou pensando nesse copo de água aqui, que vai virar vinho, mas ao mesmo tempo que eu estou pensando no copo ali, vem 1001 pensamentos, eu não foco só no copo. Sim. E aí a gente acaba falhando. Cristo não transformou água em vinho? Sim. Como? A lei da atração já está aí. Tá, a história do peixe, do pão, que multiplicou. Como é que multiplicou? Ele acreditou naquilo e a lei da atração agiu. Se ele viveu no mesmo mundo, né, que nós, como que... Como ele conseguiu e nós não?
Primeiro porque ele acreditava e ele vibrava naquilo. Acontecia. E a gente é a centelha divina, né, Divina. Cleusa? Filhos. A gente é parte dele. Tem uma... A lei da atração, ela está disponível para nós. Para todo mundo. Para todo mundo o tempo todo. Uhum. Só que tem tanta crença limitante que a gente não acredita mais. Eu queria trazer um exemplo e já engatar uma pergunta. Tem uma menina, uma influencer, né, no Instagram, ela fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso agora, que ela é aqui de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Marcela é o nome dela, né? E você deve lembrar, talvez, Cleusa, que ela se passava, gravou alguns vídeos dizendo que ela estava muito chateada porque o pai dela, ela se passando por milionária, que o pai dela tinha dado uma Lamborghini para ela e um helicóptero para o irmão. Né? Só que era um personagem que ela criou, ela né? criava. Ela era estudante, estava ralando, família assim, com muita dificuldade, ela tinha ido para São Paulo, né? E ela afirmava todos os dias isso. Isso, e ela começou a gravar vários vídeos. É exatamente isso que ela vive hoje. E ela conta, é interessante a história, né? Porque eu vi algumas entrevistas dela, e ela usou totalmente a lei da atração. Ela colocava umas roupas diferentes, ia pro bar para lidar com a maravilhosa aquela menina. E aí... eu falava isso pro João, que o João adorava ver ela. Eu dizia, João, essa menina vai realizar tudo que ela viu, que ela tá fazendo, que ela tá vibrando. Porque ela se colocava naquele mundo, assim. Se colocava, claro. Ela vivia aquele mundo do jeito dela. Isso. Mas ela vivia aquele mundo. Isso, como um personagem, E aí né? ela ganhou o quê nas redes sociais? Bum! Exato. Porque no fundo é o que todo mundo quer. É, né? E aí teve um outro, só para encerrar o assunto dela, mas que eu acho que é curioso e agrega o que a gente tá trazendo, assim. Eu vi um vídeo dela outro dia dizendo assim... o quanto ela pediu, desejou, e ela contou, assim, a ligação dela com a espiritualidade, né? Que ela... Tem que acreditar. Família católica e tal, que ela passou por várias religiões, buscando, mas que ela sempre acreditou em Deus, né? Em Jesus, em Deus, sempre acreditou. E que ela diz que ela... Quando ela pediu alguma coisa, ela fazia algum sacrifício, por exemplo, um jejum. Ela associava aquele pedido, assim, para mostrar a um sacrifício. Tipo, eu vou deixar um mês aí de comer alguma coisa que eu gosto muito, né? Mas para focar aquela energia. Isso tem algum sentido? Tem, porque é a forma dela acreditar e dela vibrar. Então, se eu jejuar, vai acontecer. Tá. É a vibração. O jeito dela. É o jeito dela. Certo. Ela entrou naquela vibração. O segredo então, é esse, né? Se eu jejuar ou se eu fizer isso, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu estou fazendo uma troca. Não está fazendo a troca, ela está fazendo o que ela precisa para realizar o sonho que ela quer. Então, não foi o que eu falei do mês de abril? Sim. É a mesma coisa? Então, eu tenho esse desejo, eu foco nele, eu sei o que eu quero, mas eu sei que se eu fizer um jejum, eu vou realizar ele mais rápido. Acontece. Que porque lindo. Ela acredita naquilo. Sim. É muito curioso, É né? lindo isso. Isso mostra o poder que nós temos e que não usamos. Verdade. Eu tenho uma coisa lá em casa que é o quadro das visualizações, né? Ótimo. Quadro dos desejos, né? Todo início de ano a gente faz lá em casa, assim, recorta algumas figuras, né? E põe lá. E põe no quarto, põe numa cartolina mesmo. A assim. maioria tu realiza, não realiza? Sim. É que a gente não põe sonhos muito altos, porque a gente também tem medo de pôr e não realizar. É bem forte, porque no meu quadro eu tava olhando essa semana uma foto minha, onde eu tô assim, né, produzida, arrumada, mas assim, com um ar assim, sabe, de empresária, uma pessoa de sucesso, assim, poder. Uma mulher de poder, empoderada. E eu olhei para aquela foto por um tempo, no início do ano, eu não tava me reconhecendo naquela foto, mas eu olhei essa semana e falei, eu sou essa pessoa. Isso aí. Onde você quer chegar? Sim. Se você não acreditar que você é aquela pessoa, você não vai chegar. Mas eu senti sabe, eu acho que demorou um tempo para eu processar aquilo na minha cabeça, mas eu senti assim, eu sou assim. E é isso, te visualiza. Né? E aí vai funcionando. Vai funcionando. Tem alguns autores que dizem que a gente precisa associar
os sentidos, né? Então, por Uhum. exemplo, eu tô imaginando, Preciso sentir. eu preciso sentir o Uhum. tato, o cheiro. Isso ajuda também Ajuda na visualização? Porque quando você sente, você é mais fácil para a realização. Por quê? Porque tu tá vivendo aquilo, tu tá sentindo aquilo, tu tá vibrando naquilo. De novo, vibração. Vibração. Uhum. E o que a gratidão tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque se eu ganhar e não ser grato pelo que eu tenho, eu posso perder. Então, tem que lembrar que a gratidão, o que é agradecer? Agradecer porque a graça desce. Então, se eu cheguei aonde eu cheguei com tudo que eu tenho, foi porque teve algo muito maior por trás disso. E é minha obrigação agradecer por aquilo. Mas não é agradecer da boca para fora, como as pessoas fazem. É agradecer sentindo a gratidão. Eu sou grata realmente por tudo isso, né? Então, a gratidão faz com que algo mais aconteça. Quanto mais você agradece, mais coisas boas vão acontecer na tua vida. E aí também entra a lei da vibração. Tá tudo interligado. Uhum. E aquela ideia de agradecer antes de você... Eu gosto de agradecer antes do que eu tenho, como se eu já tivesse. Porque daí tu tá vibrando naquela energia do ter. Eu agradeço o que eu não tenho para eu ter o que eu mereço ali na frente. Olha, também é um jeito de já se conectar com aquela E energia. se conecta com a lei da vibração. Uhum. Se conectando com a vibração, você realiza. Uhum. A lei da atração é isso. Por exemplo... Primeiro eu tenho que vibrar. Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Boa. Tenho que saber o que eu quero. Aí eu posso, né, mentalizar um quadro sentindo aquilo, como se eu já tivesse, sabe? E aí eu entro nesse processo de vibração e aí eu começo a agradecer. Agradecer pelo que eu não tenho, mas que eu vou ter. Uhum. A série do Ayrton Senna, ele fazia muito isso. Aham. Ele visualizava A corrida, tudo. ele visualizava ele ganhando prêmio, tudo. E aí, claro, né? E se dedicava arduamente àquilo, né? É isso. Agir, fazer. O que eu tenho que fazer para acontecer? Que decisão eu tenho que tomar? Que atitude eu tenho que tomar para que aquilo aconteça? O que está acontecendo ao meu redor que eu tô daqui a pouco repetindo, ou tô com medo, ou tô... Isso aí. Mas é um trabalho, né, Cleusa? Dá trabalho fazer isso, né? Tem alguém brigando comigo aqui. Pode falar. Não quer que eu fale. É? Energeticamente, sim. Ah, tá. Já passou. Tá bem. Qualquer coisa só nos avisa. Eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente trava ali na primeira etapa, que é ter clareza do que a gente quer. Então, primeiro, o que você quer? Né? Então, eu queria mudar de apartamento. Na realidade, eu queria ir para uma casa, mas como é que eu vou morar numa casa sozinha? Não dá, eu não fico em casa. Então, eu queria um local onde o sol nascesse, eu gosto de ver o primeiro sol da manhã, tem exercícios que eu faço direcionada ao sol, né, respiração. Então, quando veio a construção daquele prédio, eu pensei, é aqui que eu quero. Tem um verde na frente, tem um mato verde bem na frente, a localização é excelente e eu pego o sol da manhã, né? Então, o que eu fiz? Eu passava ali na construção, eu olhava, vou morar aí. Eu vou morar aí. E vou morar bem nessa posição aqui. E passava, ia para minha casa. Só isso eu fazia. Daí eu pensei, nossa, o apartamento que eu moro é tão grande, eu não quero ficar aqui, vou pôr à venda. Se eu não pôr à venda, como é que eu vou realizar o meu sonho? Mas eu não pensava no sonho. Eu só pensava que eu iria morar ali um dia. Ponto. Aí, quando eu vendi o apartamento, me ofereceram. Ofereceram? Você não chegou a ir até a construção? O pessoal me ofereceu. E aí eu disse, eu quero ali mesmo, mas eu quero desse lado, quero assim, assim, essa dela. Disse, só tem um desse lado. Sim. Entendeu? Sim. Então, é isso.
Eu sabia que eu queria morar ali. Uhum. Ponto. Concreto. Vou morar ali. Sim. Como? Como? Universo, dá teus pulos. Isso aí. O Ó, eu tô te falando, é ali que eu vou morar, tá? Uhum. É isso. É como se você desse o trabalho ali do como, Da ordem, da da ordem. maneira como aquilo vai acontecer. Isso, da ordem, é uma ordem para tua mente. Eu vou morar ali. Uhum. Porque a nossa janela mental, ela é muito limitada, né, Cleusa? Muito. A gente enxerga a nossa realidade aqui, né? Aham. Daqui até aqui, do lugar onde a gente está, mas como você citou antes, se a gente trocar de cadeira, a nossa perspectiva, né, Cleusa, já vai ser completamente outra. Então, às vezes, o universo tem isso aqui, e tem muito, né? E a gente só tá olhando aqui. Então, pedir e entregar, universo, te vira. Ó, eu vou morar ali, ponto. Não sei como. Começa a aparecer as coisas para você fazer, daí tu começa a se tocar. Tá, mas para eu sair daqui, eu tenho que vender o apartamento, senão como é que eu vou sair? Né? Então, olhei uma bicicleta lá. Vou ter uma bicicleta igual. Toda vez que tu vê a bicicleta, ó, vou ter uma igual. Vai chegar um momento que você vai ter. Perfeito. Perfeito. Entende? Por quê? Porque tu vai vender a bicicleta velha e vai comprar a nova. Sim. Vai dar de entrada ali e tu vai conseguir pagar. Sim, sim. Isso é muito lógico, só que a gente não vê com a lógica, né? A gente... Tá, eu vou à lei da atração, tá? Eu quero isso, mas tu não especifica exatamente o que tu quer, né? Eu tenho o caderno que eu faço todo final do ano, que é o meu caderno de agradecimento, tá? Então, eu coloco lá, agradecendo 2025 por tudo que eu aprendi, por tudo que me trouxe, por tudo que eu realizei e começando, vou falar, começando 2026, agradecendo pela minha casa nova, pelo meu carro novo. Muito obrigada, Senhor, por eu ter realizado esse desejo de ter a minha casa, de ter o meu carro. Tô dando um exemplo, né? Sim. Muito obrigada, Pai, por eu ter conquistado isso em 2026. Sabe? Já faz o teu caderno de agradecimento com tudo que tu quer para aquele ano. Vocês vão... E guarda o caderno. Vocês vão ver que vai chegar o final do ano, você vai olhar. Quando você for olhar para fazer o novo, você vai dizer, nossa, eu realizei isso, isso, isso. Pode ser que algumas coisas não. Sim. Acrescenta no pedido de novo. Tudo em forma de agradecimento. Olha. É difícil eu não realizar o que eu peço. Muito interessante, porque às vezes também outras coisas precisam acontecer para aquele teu pedido ser realizado, né? Para o teu pedido se realizar. Um movimento Mas a maior. partir do momento que tu escreve, tu já põe no concreto. A tua mente entendeu, opa, tá escrevendo, então tá no concreto. Perfeito. Perfeito. Cleusa, tem alguns autores que trazem assim também, que quando a gente está desejando, quer atrair alguma coisa, você tem que evitar de criticar quem já tem aquilo, e você tem que abençoar. Tudo que tu critica, tu afasta de ti, né? Por quê? Se ele conseguiu aquilo, independente do jeito que ele conseguiu, feliz dele, né? Que bom que ele conseguiu. Mérito dele. Agora, tu pode ter... Tu não pode almejar o que é do outro, mas tu pode ter o que você quiser, focando nas tuas coisas, né? Quando tu foca no que é do outro, tu perdeu o propósito. Porque aí entra a inveja. Inveja, principalmente. Ou questionando os meios, né? Não compete a gente saber como que a pessoa conseguiu né? aquilo. Antes de ter, já tá julgando, não vai ter, não vai realizar. Né? Então, a gente precisa ser uma pessoa melhor também para merecer, aí, né? Tem pessoas que têm merecimento. Tem pessoas que às vezes tu faz uma coisa e tu leva séculos para conseguir. Ela fez uma vez e realizou, porque é merecimento dela. Ponto. Independente do jeito que ela fez. Sim, não cabe a... E se não fez certo, perde, né? Se não fez da forma correta, vai perder. Ou a pessoa vai responder por aquilo em alguma instância, isso né? Aí. Então, a gente mesmo, Cleusa, acaba bloqueando a manifestação da realidade? A gente bloqueia. Por nossos pensamentos, por nossa vibração. Duvidar. Né? Eu quero, aquilo vai ser meu. E joga para o universo. E quando passa na frente, nossa, daqui a pouquinho vem o meu. Nossa, eu vou morar ali, entendeu? Vou fazer isso, da casa adorei. Sim, né?
Se você acredita, as coisas acontecem. Uhum. E o ambiente que a gente tá? A energia do planeta, ela tá tão rápida que as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, depende de você. Muita Essa coisa virada. depende de você. Uhum. Entrar no fluxo, né? E se o ambiente não tá favorável, aquela coisa, né? Volta para si, né? Porque a gente não vai Isso. mudar daqui a pouco um ambiente ruim em que você tá inserido e que tá... Daqui a pouco... Porque tem isso também de se de Claro. culpar, né? Ah, eu não chego lá, eu não consigo porque, assim, aqui em casa ninguém me apoia. Gente, ó. Pega o teu celular, põe lá, 18 segundos. Fecha teus olhos, não pensa no tempo. Fecha teus olhos, mentaliza o carro que tu quer. Vou dar um exemplo de um carro, mas Perfeito. qualquer coisa. Mentaliza o teu carro, mentaliza tu entrando dentro, sentindo o cheiro, você mexendo no volante, pisando no acelerador. Escuta o ronco do teu carro, daqui a pouco passou os 18 segundos. Se você fizer isso com frequência, eu sempre digo 21 dias, Tá. quanto menos espera, tu tá com o teu carro na mão. Uhum. Porque se você ficar pensando no tempo, Ah, sim. tu não vai chegar nos 18 Sim. segundos nunca, Sim. né? Uhum. E é muito certo isso. E a gente, para romper, quando a gente está num ciclo negativo, um ciclo de atraindo coisas ruins, porque tem fases da vida mais complicadas, Tem. né? Como é que a gente interrompe isso, Cleusa? Quando tu tá nesse processo de vibração e que tu acha que nada dá certo na tua vida, que tudo tá... Primeiro autoanalisa. Por que que nada tá dando certo para mim? Aí você vai ver que vibração você está. E aí começa a meditar ou começa a conversar com Deus. Começa antes de dormir pedir a proteção, o equilíbrio, para que o teu dia, no dia de amanhã, seja mais harmonioso. Pede tudo que tu quer. Acorda de manhã, começa a agradecer. Muito obrigada, meu Deus, meu dia hoje vai ser maravilhoso. Eu vou fazer muitas vendas, eu vou... Sabe? Se tu começa com um hábito, daqui a pouco tu não tem mais tempo para pensar nas coisas ruins. Tu vai focar só nas coisas boas e a tua vida anda automaticamente. E tu tá sempre naquela vibração. Por isso que é difícil eu estar triste, Júlia. Eu não lembro de ter te visto triste mesmo. É difícil. Sabe? Eu procuro sempre estar bem. Porque se eu estou bem, as pessoas que estão à minha volta também vão ficar bem. Por isso que as pessoas me dizem, nossa, Cleusa, quando você chega, a energia do lugar muda. Claro que muda. Porque eu levo luz aonde eu vou e eu tenho certeza disso. Sim. Eu tenho certeza. Então, tenha certeza do que você é. Você é luz. E como luz, luz merece. chega onde? Chega em tudo que é canto, gente. Você merece, você tem o merecimento. Né? Esse é verdade. Isso que você falou das crenças limitantes, do merecimento, essa nossa relação com o dinheiro, são coisas que a gente precisa olhar e desconstruir, né? Desconstruir. Construir um novo significado em cima disso. Isso aí. O dinheiro vem a mim com facilidade, amor e glória. De novo? O dinheiro vem a mim com facilidade, amor e glória. Daí vem aquele mantra que eu faço todas as manhãs, que eu já falei aqui. Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente e vivo positivamente. Tenho passo um sucesso. Tenho tudo que eu peço, porque eu acredito firmemente no poder da minha mente. Porque eu tenho Deus no meu subconsciente. Ai, que lindo. Eu faço isso todas as manhãs. Acordo da cama rindo e fazendo esse mantra. E funciona, né? Funciona. Olha aí a tua vida. Olha aí que bacana. Eu não tenho o que reclamar. Eu sou feliz. Né? E é isso. Isso. É um tema de casa, né? Tema de casa. Falando em tema de casa, tem um exercício. Pensa positivamente. Acredita no que tu quer. Toma atitude para que aquilo aconteça, né? Tem o Nicolas, eu anotei aqui, gente, para eu não esquecer. Mas tem... Como Nikola Tesla falava muito de vibração e números, né? Então, ele falava do 369. O que é o 369? É um exercício que vocês podem estar fazendo, né? Então, 3 afirmações no positivo. Eu sou, né? 3 coisas que vocês querem realizar. Eu sou
co-criadora da minha realidade, da realidade que eu desejo viver. Eu sou perfeito, alegre e forte. Abundante. Eu sou abundante. 3 vezes, repetir por 6 segundos, repetir por 6 vezes ao dia por 9 segundos. Então, 3 vezes. afirmações positivas do que vocês querem realizar. O que eu quero realizar. Uhum. O que eu quero vibrar. 3 afirmações. 6 vezes por dia falando essas afirmações, 9 segundos. 369. Perfeito. Realiza. Se você tiver foco, você realiza. Como um tema de casa mesmo, Como né, um tema de Cleusa? casa. Um exercício para se fazer Isso aí. todos os dias. Olha só, que lindo. E a gente mandando esse amor e mandando essa energia, as coisas, elas vão ter que voltar, né? Elas voltam. Claro, elas voltam. Então, pensa positivo, acredita, toma uma atitude e realiza. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Muito bem, Cleusa. Vamos lá para a nossa frasezinha, então? Vamos ver Acho o que tem. O recado está dado aqui. E esse programa, inclusive, é um programa para ouvir e assistir mais do que uma vez, para pegar os detalhes. Para pegar os detalhes. Né? Fazer os exercícios. Eu tenho os meus aqui e já vou acrescentar alguns que você ensinou hoje também. Olha só, gente, olha! O propósito do ser humano aqui na Terra é alcançar o ápice da condição humana em termos de valores, virtudes e sabedoria. Não preciso falar nada para vocês, né? Olha qual é a nossa missão aqui: realizar tudo o que queremos, desde que a gente mantenha os valores, as virtudes e a sabedoria. Perfeito, a gente merece. A gente merece. E o que é do outro, não é teu. Vibre no que você quer, que as coisas vão acontecer. Amém, que assim seja. Muito bem, a gente falou aqui hoje sobre lei da atração aqui no podcast. A gente espera, né, que o pessoal de casa tenha gostado, né, Cleusa? Gostado. Que faça os exercícios e depois queremos os relatos. E depois nos contem. Os relatos de realização, né? Isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigada pela companhia, pela parceria. Siga lá o @CleusaZanella no YouTube e também no Instagram. E a gente se despede por aqui. Até o próximo programa, Até né? o próximo programa. Tchau, Até tchau, mais, gente. Tchau.